noite. Ah, Bom, então semana passada não, na aula passada, no encontro passado, a gente foi fundo em blockchain, né, nas camadas mais básicas da rede peer-to-peer, funções hash, consenso, né, como que a informação é propagada dentro da rede, como que a informação é verificada dentro da rede, as questões de carteiras, assinaturas, hashes. Então, a gente passou assim pela camada mais base da infraestrutura, né? Hoje vamos falar um pouco mais da camada mais próxima de produtos, que é onde a maior parte dos desenvolvedores atuam, né? Tem mais desenvolvedor de smart contract do que de camada de infraestrutura de blockchain. Então, a gente tem muito mais informação disponível sobre essa camada de produtos do que da camada de infraestrutura. E é por isso que o foco desse hackathon é principalmente na camada de produtos, né? Então, mas é bom para todo mundo ter uma noção, uma ideia de como funcionam, né, os paradigmas que operam dentro da blockchain. Eu recomendo muito que, se você não assistiu o encontro passado, que assista o encontro passado, porque é um conteúdo bem rico, bem denso, assim, né? Uma vez que você assiste isso, vai te dar um modelo mental para identificar, para estudar, para entender outras blockchains, né? Então, a gente falou de blockchain no geral, não somente de Polkadot, principalmente usando exemplos da Ethereum, exemplos do Bitcoin, algumas comparações com a Polkadot, né? E hoje a gente vai falar de máquina virtual, né? As virtual machines que já saem daí do escopo da blockchain do Bitcoin, vai muito mais para as blockchains mais modernas, vamos assim dizer, né? Então, a gente tem o Bitcoin, que nasceu como uma blockchain onde há somente transferência financeira, só há transações financeiras acontecendo, né? Uma blockchain, ela é uma máquina de estados. E a máquina de estado do Bitcoin e algumas outras blockchains, como Zhash, Monero, entre outras, que não têm smart contracts, elas somente trocam de estado a cada bloco com relação a saldos, né? Quem tem quanto e quantas moedas foram criadas, etc. Porém, quando a gente vem para um ambiente já de máquina virtual, a gente tem trocas de estado muito mais complexas, né, que podem ser muito mais complexas, dependendo de como é feita a arquitetura dessa blockchain. A gente vai explorar um pouco mais de detalhes a parte de EVM, pois esse hackathon, os contratos são para serem desenvolvidos, né, em Solidity. É claro que quem está codando Rust, porque eu sei que tem gente que vai escrever em Rust também pode, e esse é um grande poder da Polkavm, né? Você consegue ter tanto contratos em Solidity, quanto contratos em Rust, quanto contratos em Move, etc. Então, há várias linguagens de smart contracts que podem ser utilizadas dentro da Polkadot. Porém, esse hackathon está focado no lançamento da EVM, então eu vou tentar comparar a maior parte dos exemplos aqui com EVM, né, que é a máquina virtual da Ethereum. Então, em nível de conceito, né, o que é um smart contract? É um código que ele deve ser auto-executável, imutável, transparente e trustless, né, que ele não precisa de confiança, ninguém precisa confiar que ele vai funcionar, porque ele tem um código que executa, né, não é, por exemplo, uma quando você vai registrar algo no cartório, você confia que aquele cartório está fazendo corretamente, não necessariamente ele está intitulado para fazer, tem poderes para fazer, porém não necessariamente ele está fazendo, né? A gente precisa confiar. Só um minuto. A Ana acabou de me avisar que eu não estou compartilhando a tela aqui. Foi mal, gente. Aqui estamos. Né? Então, na comparação com o cartório, né, a ideia da blockchain em si é para a gente ter um mecanismo onde a gente não necessita confiar que uma determinada regra vai ser seguida, o código vai executar, né? Tem uma grande frase que é: o código é lei. Então, nem todo contrato é auto-executável, né? Por que aqui a gente tem conceitos que devem ser seguidos, mas é onde nasce também a grande variedade de blockchains que tem no mercado hoje. Então, tem muitas. Se você vai no CoinMarketCap, tem muitas blockchains, e se você vai olhar os detalhes de como cada uma funciona, pode ser que você encontre diferenças, né? Nem todas são imutáveis, nem todas são transparentes, e etc, etc. Essas são as principais características, vamos assim dizer, das blockchains públicas, né? Que são prioritariamente públicas, onde elas permitem que todo minerador, todo validador que está ali executando uma transação desse contrato, ele tem acesso a todas as informações que estão ali. Ele está vendo quem, quanto, para onde, todos os dados que estão acontecendo, não tem privacidade nenhuma. Blockchains que já vão mais para um caminho ZK,
elas já podem seguir uma abordagem diferente e podem muitas vezes não ser transparentes, por exemplo. Às vezes está publicado, mas está extremamente criptografado e você não tem acesso à informação. Mas smart contracts em Solidity, eles são auto-executáveis, né? Então eles não necessitam que um humano aperte o trigger ali para eles, então eles têm uma parte sistêmica onde botnets também podem executar esses smart contracts, então eles podem ser disparados por outros smart contracts, não necessariamente somente disparado por uma conta externa, né? Ele pode ser disparado ele pode ser executado por qualquer outro tipo de entidade, um chain, vamos assim dizer, né? Então, tanto contratos quanto carteiras. Ele é imutável, então o código não pode ser alterado uma vez que que ele está on-chain. Então, aqui muda um pouco com relação à Solana, por exemplo. A Solana usa uma estrutura diferente, baseada em contas também, aonde o código, por natureza, já está separado do dado, né? Então, você consegue atualizar o código sem mexer nos dados. No caso de Solidity, a gente tem que usar meio que um workaround para fazer isso funcionar. Uma arquitetura diferente, você tem que criar, né, configurar o seu sistema de forma que ele tenha um contrato que possui as regras e é imutável e outro contrato que está somente para guardar os dados. Então, por padrão, não estão separadas as duas coisas, né? Quando você está ali escrevendo o seu código Solidity, você está escrevendo lógica e dados, né? A lógica que manipula esses dados, ela está no mesmo escopo, no mesmo ambiente, vamos assim dizer. E se você quiser depois atualizar o seu código, você precisa já criar pensando nisso, né? Separando lógica dos dados, porque aí você consegue atualizar somente a parte lógica do seu contrato, sem ter que mexer nos dados, né? Vou dar um exemplo de um token. Você foi lá, criou seu primeiro token, fez uma distribuição para um número de pessoas e depois percebeu que faltou uma função de saque, por exemplo. Isso é uma coisa que já aconteceu em tokens que conseguiram mais de 100 mil dólares 100 milhões de dólares de liquidez. Na hora de sacar, não tinha um botão de saque. Se esse contrato for atualizável, você consegue subir uma nova versão do contrato e simplesmente vai utilizar os mesmos dados, né? Nesse caso, quem são, né, quais são os endereços e quanto de saldo eles têm, se o saldo está bloqueado ou não está. Essas informações, estando separadas da lógica, você consegue criar um novo contrato que tem novas funções, que tem um comportamento completamente diferente, que manipula esses dados de formas completamente diferentes, porém com lógica e dados separados, né? Então, eu estou repetindo isso porque é algo muito importante. Quando a gente vem de um ambiente onde a gente está desenvolvendo outros softwares, né, software Web 2, vamos assim dizer, é a coisa mais comum do mundo versionar o seu código, usar Git, você escreve uma coisa, faz um commit, troca a versão e você está sempre atualizando o seu software. Agora, dentro de blockchains, eles não necessariamente isso é verdade, porque o código é imutável. Então, mesmo que você suba uma nova versão do seu contrato, a versão antiga ainda fica on-chain, fica sempre lá, você não consegue apagar essa versão. Você precisa somente endereçar uma nova versão, né? Então, como os smart contracts eles são essa estrutura, eles estão dentro de uma rede pública, ou seja, o código é transparente, eles são acessíveis por todo mundo na rede, né? E quando a gente cria essa arquitetura para ele ser atualizável, basicamente, o meu contrato antigo ainda continua lá, eu coloco uma nova versão do meu contrato, e toda vez que eu chamo aquele contrato antigo, né, essa estrutura de proxy, a gente chama de arquitetura de proxy, é porque a gente, quando o front-end ou outros aplicativos que estão conectados nesse contrato, eles também continuam com o mesmo endereço. Esse é um detalhe que talvez algumas pessoas aqui não saibam, né? Mas quando você atualiza o seu contrato, ele troca de endereço também. Então, quando você cria essa arquitetura para ele ser atualizável, você configura de forma que esse endereço não vai mudar. Então, as exchanges, os front-ends, os aplicativos, todo mundo que já usou seu contrato, seu aplicativo, não precisa se preocupar em ter que atualizar essa nova versão, porque cada vez que uma chamada é feita para esse contrato, ela usa uma instrução que se chama delegate call. Ela vai receber essa chamada e delegar para outro contrato, né? Então, vai delegar para a versão antiga, ou vai delegar para a versão nova, ou delegar para uma versão ainda mais nova, e etc, né? Então, você cria essa estrutura de chamadas que são delegadas, certo? Dessa forma, tem uma série de arquiteturas que você pode passar a pensar a partir disso. Imagina que se você quer incluir funcionalidades de Uniswap V2 na sua arquitetura, porém você não quer ter que criar o contrato, você não quer ter que criar liquidez, pools de liquidez, ter que auditar suas pools de liquidez, você não é uma DEX, você não quer ser uma DEX, não quer proporcionar, não quer
ter que manter todo o serviço de ser uma DEX. Porém, você quer oferecer o serviço de DEX para os seus usuários, porque às vezes dentro do seu aplicativo você faz alguma coisa que precisa trocar um token pelo outro, né? E você quer oferecer isso para o seu usuário. Você pode criar um contrato que delega as chamadas do seu contrato para dentro do contrato da Uniswap, ou qualquer outra DEX que seja, ou para um agregador de DEX. Né? Então, esse mecanismo do delegate call faz com que chamadas que são feitas para um determinado contrato, elas sejam encaminhadas para outro contrato onde realmente está a lógica. Né? Então, assim você consegue implementar praticamente tudo que já existe dentro de uma blockchain. Né? A gente já tem staking, tem contrato de Uniswap para fazer troca, tem contrato de governança, tem uma série de coisas, e você não precisa implementar essas coisas. Você pode simplesmente utilizar uma estrutura que está conectada a esses outros contratos e importar, digamos assim, as funcionalidades desses contratos, a liquidez desses contratos e também a segurança, né? Porque muitos desses contratos já foram auditados. É por isso que muitos aplicativos, né? Para quem está acostumado a usar mais DeFi, às vezes você entra numa DEX super aleatória, numa chain super aleatória e se pergunta como é que tem dinheiro dentro dessa chain. Às vezes essa chain, dessa DEX, né? Como é que as pessoas colocaram dinheiro dentro desses contratos de liquidez? Muitas vezes aquela liquidez não é necessariamente daquela ferramenta. Ela está simplesmente fazendo o que a gente chama de wrap, né? Então quando a gente wrapa alguma coisa, coloca uma capa em cima, né? Essa capa em cima, ela está dizendo que ela possui toda essa liquidez e não deixa de ser verdade, ela tem acesso a essa liquidez, mas não é dela. E aí a gente entra no âmbito semântico, né? O que importa de quem é? O que importa é que eles estão mostrando os números e dizendo que tem aquele volume para passar uma confiança para o usuário de que, nossa, tem bastante dinheiro aqui. É por isso que a gente tem que ficar, quando a gente vai aprendendo, entendendo como essas coisas funcionam, você vê alguns sites, vê algumas ferramentas, vê algumas promessas, e já sabe que, opa, pode ser que não seja exatamente o que eles estão me falando, pode ser que eles estão dizendo que tem esse dinheiro, mas na verdade eles não têm, e quem tem, na verdade, é os contratos que eles estão reutilizando. Eu acho essa arquitetura de software compartilhada, eu acho ela muito interessante. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é o Pull Together. Algum de vocês aqui conhece o Pull Together? Eu não conheço. É um dos aplicativos que eu acho assim, mais interessantes dentro do mundo DeFi, né? Porque é uma coisa que só pode acontecer dentro do DeFi. É um protocolo de loteria sem risco, né? Então ele funciona da seguinte forma: quando uma pessoa, uma carteira, coloca um investimento dentro de uma minha tela saiu, né? Deixa eu voltar aqui. Ela faz um investimento dentro dessa loteria. Imagina que todos os usuários que investem nessa loteria, o dinheiro de todos eles é somado, é investido num protocolo de lending ou de uma DEX, é investido em algum outro protocolo de DeFi para obter um rendimento, e esse rendimento é sorteado entre todos que colocaram dinheiro. Então, cada vez que você coloca dinheiro, você está comprando um ticket, digamos assim, dessa loteria. E toda a soma inicial, ela é mantida, porque ela não é investida, não é ela que é distribuída, ela é usada para gerar um reward, e esse reward é que é sorteado para todo mundo. Então, você coloca o seu dinheiro, tem chance de ganhar uma bolada ali, e se você, não quer mais participar, você tira o seu capital inicial. Né? Então, é um protocolo muito interessante, que ele é muito famoso dentro do ambiente do mercado Ethereum, vamos assim dizer, e ele é um ótimo exemplo de protocolo onde várias empresas, vários sites diferentes utilizam os seus contratos. Tanto que se a gente está aqui no Pull Together e vem use Pull Together, esse daqui são todos os fronts que existem para esse app. Então, tem o front da Yearn, por exemplo, que é um aplicativo completamente focado em investimentos, né? Então ele consegue calcular um reward que você vai ter no ano todo, a partir desses tickets que você vai comprando, e então tem toda uma matemática ali, tem bastante matemática e uma complexidade de investimentos por trás que consegue garantir um rendimento baseado nesses tickets que você compra. Né? E com isso ele aqui apresenta as informações para o usuário de uma forma. Aqui, ó, tem os vaults. Eu vou estar investindo nesse price USDC, que é basicamente o preço, né, em USDC, eu posso ganhar até 5,31 ao ano, e se eu invisto e simplesmente eu estou dentro do site da Yearn, aqui, da Yearn Finance, conectado com o Pull Together. Se eu vou para outro front-end aqui, o Cabana, por exemplo, aqui é outro front-end de outra empresa, então você tem
diferentes empresas que fazem diferentes coisas, como é o caso da Yearn, que tem um milhão de investimentos diferentes ali em várias chains, né? A Yearn Finance também é bem antiga, e ela consegue reutilizar as opções de investimento do Pool Together. Ou seja, você tem literalmente um back-end que está ali, como todos os contratos são assim, inclusive o seu, vai ser um back-end que está público. Outras pessoas outros desenvolvedores podem se conectar e desenvolver front-ends para esses smart contracts. Então, não necessariamente você precisa criar uma coisa nova. Às vezes, imagina que já tem algum protocolo, algum aplicativo que é muito utilizado, é seguro, é auditado, mas você sabe, você gosta daquele aplicativo e muita gente não conhece, que é o meu caso. Eu já pensei nisso, em fazer esse negócio. Falei, cara, vou criar o meu próprio front-end, que vai ser o meu aplicativo, com o meu login, o meu mailing, o meu controle de usuários, o meu tudo, para ser uma loteria descentralizada, sem risco, porém eu não tenho que lidar com todo o risco de criar esses smart contracts e auditar, etc. Eu simplesmente aponto eles para os contratos da Pool Together, assim como muita gente fez. Então, tem vários outros fronts, né, que existem para esse mesmo aplicativo, aqui é o WinEth, é outro front-end. Então, eu usei esse aqui como exemplo, mas tem outros aplicativos que também aplicam essa mesma arquitetura, que às vezes está utilizando e você nem sabe que ele é, na verdade, ele só é, às vezes, só uma embalagem, às vezes ele é só um front-end conectado a um back-end público, vamos assim dizer. Né? Então, esse é o Together. Tá? Ou seja, quando vocês estiverem criando seus smart contracts, tenha em mente isso, que você pode criar uma coisa que, na verdade, é um modelo de negócios tão bem estruturadinho ali, que outras pessoas, que os seus clientes são, na verdade, outras pessoas que vão implementar, vão fazer os seus aplicativos, os seus front-ends consumindo aqueles contratos ali, né? Então, é uma coisa muito interessante, porque não é tão fácil de você fazer isso é claro que você pode usar APIs públicas, né, outros serviços, você também consegue utilizar APIs públicas, claro que sim, é a mesma arquitetura, só que com a diferença que quando a gente está falando de smart contract, a gente está falando de dinheiro vivo, né, que realmente está sendo codificado e transacionado ali. Como é que tá, gente? Vocês estão conseguindo entender bem? A velocidade está legal? Eu acho que aqui a maior parte a gente passou. Aqui tem um exemplo, né? Um exemplo de um contrato de escrow. Então, contratos, eles são nada mais do que regras, né? Uma regra codificada e que vai ser auto-executada sempre que uma determinada condição for atendida. Eles são exatamente como contratos convencionais, né? Um contrato de cartório. Por isso que o nome também é utilizado esse. É basicamente uma regra que deve ser seguida e executada, mas ela tem aquelas características, né? Deve ser auto-executável, e qualquer um deve poder executar e etc. E aqui a gente tem um exemplo de um escrow, que é um grande exemplo de como funciona o Mercado Livre. Então, quando você faz uma compra no Mercado Livre, o seu dinheiro fica travado no Mercado Livre, que é o provedor, até que a encomenda chegue na sua casa, e quando ela chega, que é confirmado que ela chegou, aí a transferência é feita para o vendedor. Então, a transferência ela fica nesse escrow, ela fica travada até que a condição que é produto chegou, aí sim a transferência é feita. Porque se eu, como comprador, ou mesmo eu no sistema dele, né, a condição é eu dizer que chegou. Se eu disser que nunca chegou essa encomenda, então o dinheiro não vai ser transferido para o vendedor. E aqui a gente tem um contrato que faz isso automaticamente, não existe toda essa carga de verificar e confiar que isso vai acontecer. Aqui ela simplesmente é código garantindo, né? Então a gente tem o exemplo aqui, tem um comprador, um vendedor, uma quantidade de dinheiro e uma liberação, né, vamos assim dizer, um release, foi se está liberado o dinheiro ou não. Aqui tem a função liberar, então esse contrato deve ter outras funções, que são as funções de lock, por exemplo, para travar o dinheiro, e só quem pode chamar a função release é o comprador, foi ele que travou o dinheiro e é só ele que pode chamar o release dizendo que, opa, foi entregue. Então, não necessariamente tem uma função saque, então, para ter confiança dos dois lados, né? Às vezes a pessoa que compra só consegue travar o dinheiro, ela consegue deixar o dinheiro travado ali e não poder enganar o vendedor, digamos assim, o vendedor, pô, a coisa foi entregue e ele disse que não foi entregue e sacou o dinheiro de volta. Então ele não tem benefício, o comprador não tem benefício nenhum em fazer isso, né? Se você cria esse contrato sem a existência da função saque, ou ele
libera o dinheiro para o vendedor ou o dinheiro fica travado lá. Então, ele não tem um incentivo para agir de má fé, digamos assim, né? Na maior parte dos contratos de escrow é assim, né? Então, aqui nesse caso, a gente tem o check, que acontece para garantir se quem está chamando essa função é o comprador. Se for, e o estado for como não released, né? Que o estado não está liberado, está travado, então ele vai fazer a transferência do dinheiro para o seller, para o vendedor, e aí vai guardar o novo estado. Então, é um contrato bem simples, que exemplifica esse cenário de condição sendo atingida, né? É o comprador que está chamando? Se sim, libera o dinheiro. Se não, ele não libera. Ou seja, o vendedor também não consegue ficar ali chamando e dizendo que já chegou. Não tem como. É só o comprador que consegue executar essa instrução, né? Então, a gente tem algumas condições, né, que aqui estão explicadas, basicamente, as condições que eu expliquei, né? E aqui um pouco mais de conceitos também, né? Então, essas máquinas de estado, elas devem ser determinísticas e a maior parte delas elas previnem o loop infinito através de um sistema de guess, né? Então, acho que esse aqui é determinístico, qualquer máquina, a maior parte das máquinas que a gente está acostumado é determinístico, né? A mesma entrada sempre deve produzir a mesma saída, ela deve ter um ambiente de sandbox, ou seja, quando uma transação está acontecendo, como essas blockchains, né, como a gente viu no encontro passado, elas têm um estado global que é compartilhado, uma réplica com todo mundo que está participando da rede. Imagina se todo mundo estivesse acessando todos os dados ao mesmo tempo. Isso seria computacionalmente muito caro. É por isso que a execução das instruções deve ser em sandbox. Então, nesse caso aqui, desse escrow, por exemplo, imagina que tem 40 escrows nessa rede, de um sistema completamente diferente de compras e vendas e etc. E cada vez que uma chamada é feita, ele ficasse percorrendo todas essas funções, né? Para encontrar uma função, ele tivesse que ler a blockchain inteira para entender aonde que está aquela função que aquela pessoa está chamando, né? Então, isso seria muito lento. É por isso que a maior parte das máquinas, elas são sandbox, ou seja, naquela instrução de transferência de dinheiro de A para B, ou de chamada para um contrato que transfere dinheiro de A para B, ela deve ser uma instrução completamente isolada, né? Então, normalmente, quem monta essas transações, geralmente é a carteira, como a gente também viu no módulo das carteiras, né? A carteira é responsável por acessar o par de chaves do usuário e também criar as instruções, né? Ou seja, criar aquele parâmetro data, que é aquela hash, que se vocês lembram, começa com 0, x, montar aquela grande sequência de números que representa qual função está sendo chamada, quais são os parâmetros, etc., né? Então, a carteira, ela monta aquela instrução que diz exatamente o que ela está consumindo e onde estão esses recursos, e aí ela passa isso para o minerador, para o validador, que recebe isso e ele simplesmente executa aquela instrução. Então, aquela instrução, ela é isolada, ela não está acessando outros contratos que tem contratos de NFT, de tokens, que não tem nada a ver com esse contrato de escrow, por exemplo. Então, isso é o que é o ambiente de sandbox. Todos os contratos, quando são executados, existe um escopo para eles ali que está completamente isolado do resto da blockchain. Então, cada vez que vai para fazer o acesso a dados, né, como a gente falou agora há pouco, você pode acessar outros contratos, consumir funcionalidades de outros contratos, etc., somente se você as referenciar. Então, dentro do seu contrato, você precisa apontar. Se você estiver usando outros contratos, você precisa ter a interface desse contrato, né? E apontar qual é o endereço desse contrato, né? Então, é por isso que está tudo isolado. E também, tudo dentro desse sistema de guess, né? Ou seja, você pode usar outros sistemas, pode usar outros contratos, pode fazer o que você quiser ali dentro, porém, você tem uma limitação de quantidade de instruções que podem ser executadas. Então, imagina que no caso do escrow ali, você pode chamar, eu estou aqui jogando números arbitrários, tá? Imagina que você pode chamar esse contrato 100 mil vezes. Nem sei se pode tanto, acho que umas 10 mil vezes você consegue. Porém, não mais do que isso, porque existe um número que é literalmente um saldo, como se fosse um combustível, que cada instrução, conforme vai sendo executada, ela vai consumindo esse guess, né? Então, deixa eu dar um exemplo aqui. A gente tem o guess table AVM, deixa eu ver. Dependendo do tipo de instrução que você usa, né, você está consumindo opcodes diferentes. Aqui, ó.
né? Então, no final das contas, lembra, acho que para quem estava na aula no encontro passado lembra melhor, né, que a gente exemplificou aquele cenário da blockchain, que era, deixa eu escrever aqui, ó, que era como se fosse assim, né, 0x, uma transação, muitas vezes ela é isso aqui, ó, ela é assim, né, ela tem um monte de caracteres assim, e é simplesmente gigantesco, porque ela está dizendo que aqui, esses primeiros 7 caracteres tem um padrão, né, tem umas regrinhas ali, e aí eu não sei exatamente quantos são, mas às vezes o começo assim é qual é a função, aí você tem um pouquinho mais aqui que representa quais são os parâmetros, né, então aqui 3 parâmetros que estão passando para essa função, geralmente eles estão em hexadecimal, aí aqui qual é o tipo do dado que vai retornar, aqui o endereço do dado que vai retornar, aqui o endereço da carteira que chamou, né, aqui, por exemplo. Então, essa grande sequência, que é o call data, é chamado de call data, isso aqui. Se vocês estiverem, às vezes, debugando seus contratos, vocês vão ver que, às vezes, tem um erro, call data 0x alguma coisa. Essa é a instrução que a máquina virtual conhece. E, às vezes, você não consegue descobrir o que é aquele erro, de onde é que vem aquela instrução ali, e ela é basicamente uma codificação para uma instrução dentro do processador, porque lembra que isso aqui é uma máquina virtual, né? Então, essa máquina virtual ela é capaz de rodar software, executar instruções complexas, né? E essas instruções complexas elas são muito parecidas com a que a sua própria máquina já executa, né? Elas têm essas instruções que são códigos que cada registrador, né? Que é um artefato ali do processador para fazer esses cálculos. E aí você tem aqui a lista, por exemplo, de todos os EVM opcodes que estão disponíveis, né? E assim você sabe que tem uns que consomem mais gas do que outros. Isso é uma coisa que importa muito para quem está trabalhando mais com o ambiente Ethereum, que o gas é caro, então às vezes você tem 3 ou 4, às vezes 4 não, mas 2 ou 3 opcodes que fazem a mesma coisa, só que um é mais caro do que o outro. Então, conforme você vai avançando no desenvolvimento de Solidity, de contratos, principalmente provenientes de Ethereum, que você precisa se preocupar cada vez mais com o preço do gas, né? Então, lembra que a gente está falando do mecanismo de gas, que é esse combustível disponível. Dentro do ambiente da Polkadot, a gente tem muito gas disponível, então a gente não se preocupa tanto com isso. Mas, à medida que o seu contrato vai começando a fazer muitas e muitas e muitas coisas, com muita responsabilidade, acessando muitos dados, vai ficando caro, principalmente quando envolve mintagem de NFT, de jogos, NFTs dinâmicas, coisas que alteram muitos dados que estão sendo escritos na blockchain, você passa a se preocupar e ter que entender um pouco mais o sistema de gas e como otimizar. Mas, no geral, é isso. É um combustível, uma quantidade de instruções que você pode usar. Imagina que você pode usar 100 mil instruções e, às vezes, você consome algumas, às vezes você consome, o seu contrato consome outros tipos de instrução. É por isso que, enquanto você está codando, você consegue utilizar plugins do Hard Hat para rastrear e gerar relatórios do quanto custa para executar cada uma das suas funções. Então, você consegue ver exatamente em dólares, né, com o preço atual, quanto custa para chamar cada uma das suas funções dentro do seu contrato, e é bom, né, que você execute isso, que você tenha conhecimento do quão caro é o seu contrato, se ele pode ser otimizado ou não, se ele deve ou não ser otimizado, e etc, né? Espero que tenha ficado claro para vocês a parte aqui do gas, porque ela é muito importante, você vai estar visitando ela com muita frequência enquanto está desenvolvendo. E o state management, né? Então, essa máquina virtual, como a gente vem falando até agora, ela tem um estado compartilhado, ou seja, ela tem variáveis, né, que estão sendo compartilhadas, que, como a gente viu no encontro passado, utiliza o Merkle Tree, né, que não é um banco de dados convencional, ela tem uma arquitetura específica de como ela faz para acessar, para ler esses dados, mas o que importa aqui é que ela faz isso. Então, existem dados on-chain, e é por isso que existe toda uma arquitetura na hora que você está criando a sua aplicação, né? Quando a gente começa a desenvolver, é muito comum que a gente queira fazer tudo, né? A gente vem com aquela abordagem do tudo tem que estar on-chain, tem que ser full Web3, os dados estarem todos lá, mas conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo e os sistemas, né, vão evoluindo, a complexidade daquilo que a gente está fazendo vai evoluindo também, a gente vai vendo que nem tudo tem que estar on-chain, somente aquelas informações extremamente sensíveis, que geralmente são saldos, estados de transações, de situações, se é válido, se não é, e algumas outras coisas a gente deixa fora, porque quanto mais a gente escreve na blockchain, mais caro é. Ler da blockchain não é tão caro, então se você tem contratos, é por isso que você pode criar várias funcionalidades
nos seus aplicativos, que às vezes é de analytics, é de ficar lendo a blockchain. Ler a blockchain não é caro, às vezes é lento. Aí você tem que usar algum serviço específico para fazer leitura, quando você está fazendo muita leitura, né? Então, lembra que esse estado é compartilhado com vários nodes, com vários mineradores, vários validadores, e replicar esse estado para todo mundo. Então, você ficar lendo bloco por bloco, às vezes é um pouco lento, e aí tem você diretamente, né? Você chamando a blockchain. Aí, às vezes, você vai querer utilizar um outro serviço que você chama aquele serviço, e aquele serviço é que fica lendo a blockchain, porque ele está executando ela localmente. Então, isso são cenários onde se o seu aplicativo está fazendo muita leitura, você vai querer utilizar um sistema de grafo. Existem muitos sistemas de grafos, né, para dentro das instruções do Hackathon lá tem um documento que se chama Polkadot Development Tools. Aí tem todas as ferramentas lá que, se você precisar fazer muita leitura, tem as ferramentas de subgrafo lá para você fazer a leitura. Se você precisa fazer muita escrita, que é o que é caro, aí sim você vai querer se preocupar e entender melhor como otimizar, como fazer menos escritas do que você está fazendo, e aí você tem que esmiuçar mais a sua lógica de negócios, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Às vezes, pegar um sistema que já existe, é um trabalho que eu faço com certa frequência, que é avaliar, auditar um sistema que já existe e otimizar ele, né? Então, existe muita oportunidade dentro desse mercado, porque existem muitos sistemas que já estão rodando e são caros. E aí o que a gente faz é simplesmente olhar todas as escritas que ele está fazendo dentro da rede e ver se a gente consegue diminuir essas escritas. Às vezes escreve a mesma coisa em dois lugares diferentes, né? Porque tem uns detalhes ali de como acessa os dados, que não é como um desenvolvimento convencional, né? Como você está escrevendo Solidity, tem alguns detalhes que você precisa pensar diferente. Você não tem objetos que guardam objetos de tipo dinâmico, né? Você tem um array de arrays. Então, às vezes, você precisa daquele dado duas vezes, só que ler ele é difícil. Aí você vai lá e escreve ele duas vezes. Então, é muito comum essas coisas quando você está nesse pique de inovar, de hackathon, de fazer as coisas, né? Você precisa validar as ideias. Porém, a gente costuma avaliar isso também, se a forma como aquelas regras foram codificadas, se ela está fazendo um uso muito pesado de blockchain. Às vezes tem coisa que não precisa estar on-chain. Então, é bom vocês terem isso em mente também, tá? Né, aqui a gente pode ver alguns detalhes da máquina virtual Ethereum. Enquanto isso, eu vou tomar uma água e ver se vocês têm alguma dúvida quanto ao que a gente conversou até agora sobre esses detalhes aqui de gas, né, de como otimizar, etc. E aí a gente passa para o próximo tópico. Não, André, super, super válido. Sim, deixa eu compartilhar aqui. Tem o proxy UUPS aqui, ó. Esse daqui é o sistema de proxy mais comum, né? Então tem vários artigos aqui de como usar o UUPS, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar, eu vou mostrar um sistema que eu mesmo fiz utilizando sistema de proxy. Que ele tá um sistema bem, bem simples, então fica fácil de mostrar para vocês. Deixa eu ver. Agora que eu vi que o tempo já foi um pouco além do que eu gostaria, então eu vou deixar o link aqui, André, para você dar uma olhada nesse padrão aqui, qualquer um de vocês que também tem interesse no sistema de proxy. O da OpenZeppelin está bem desenvolvido e é muito conhecido, é o que eu utilizo na maior parte dos meus contratos também, ele é bem simples de configurar. Se você estiver usando agentes para codar e pedir para ele fazer a configuração do UPS, ele vai saber fazer, porque a documentação disponível para isso é bem extensa. Então, esse daqui é o padrão, tá?
Aqui é só um pouco mais de detalhes sobre aquilo que a gente já falou até agora. Então, aqui tem só um resumo de quais são as etapas que acontecem, né? Então, dentro da lógica aqui, a gente tem os smart contracts, que é o código que você conhece. Agora que eu me dei conta, eu acho que no encontro passado, eu não lembro se a gente falou exatamente sobre o bytecode. Vou falar novamente só para garantir, né? Porque a gente tem os contratos que são escritos em Solidity, numa linguagem humana que a gente conhece, e esses contratos são compilados e aí a gente tem o bytecode. Né? Se você estiver desenvolvendo contratos usando hard hat, é bem provável que você vai ver em algum arquivo, aquelas configurações que geram ali, né, cada vez que você rola o compiler, ele gera um monte de arquivos. Se você começar a clicar e dar uma lida, você vai ver que tem alguns bytecodes, que é basicamente um grande código, né, então, que é o código que a EVM explica, a gente explicou um pouco aqui rapidamente, mas é basicamente o código que a EVM entende, né? A gente entende código Solidity, mas a EVM entende somente bytecode. Queria pegar um exemplo aqui. Bytecode. É uma instrução gigantesca de, de instruções, né? Ela é como se fosse isso aqui, ó, só que muito grande. Deixa eu ver se no meu... Aqui, ó, vou abrir um projeto para mostrar para vocês. Vamos pegar... Eu tenho um Oracle que eu fiz recentemente e eu consigo mostrar para vocês verem o que é um bytecode. Esse aqui daqui. Então, aqui na pasta contracts, a gente tem o contrato Solidity, que é o Solidity, né, a linguagem que a gente já conhece, já utiliza. E quando a gente compila esse contrato, quer ver, vamos compilar ele aqui. Não deu npm install aqui. Ele vai gerar uma sequência de caracteres que é o que a EVM entende e é como todas as informações estão sendo trocadas dentro da blockchain. E é como a gente precisa acabar desenvolvendo um pouco mais de familiaridade com o que são esses bytecodes, né? Espera aí, tô compartilhando a tela errada. Porque enquanto você está desenvolvendo, toda hora os erros que vão aparecendo, as situações que vão aparecendo, geralmente elas estão apresentando os códigos de bytecode. E aí a gente tem sites que você consegue pegar esse bytecode, colocar ali, e ele quebra em pedaços o que é cada coisa, o que está acontecendo, qual é a função que foi chamada, porque às vezes você está chamando a função de outro contrato e dá um erro. Né? Quando os erros estão dentro do seu contrato, às vezes você consegue debugar e saber o que está acontecendo, mas às vezes quando a função que quebrou é dentro de outro contrato, o hard hat não te mostra por padrão isso ali. E aí você precisa pegar o pedaço do bytecode e entender que função que foi chamada ali e o que foi que aconteceu. Aqui. Então eu dei um compile, né? Cadê? Aqui, artifacts, contracts, my token. Está aqui. Ó, aqui está o código e aqui está o bytecode. Ó, então todo esse código aqui, daqui para cima, todas essas funções, né, que o ABI, os inputs, o nome da função, o tipo dos inputs, etc, etc, no final das contas, eles geram isso daqui, que é o que a máquina virtual entende e conhece. E aí, cada pedaço disso aqui, ó, esses 0000, geralmente são endereço raiz da máquina, às vezes é o endereço zero, né, que está acontecendo um mint, está acontecendo um burn, coisas desse tipo. Aí tem alguns padrões que muitas ferramentas online identificam, mas você consegue quebrar isso daqui, né? O Hard Hat também tem algumas ferramentas para esmiuçar o que está acontecendo, e é por isso que é importante você entender o que é bytecode, porque esse daqui, ele está, claro, desse tamanho, porque é o bytecode do contrato inteiro, mas tem o bytecode só da função, o bytecode só de um determinado dado, ou de um determinado endereço de memória, etc. Então, bytecodes são utilizados muito principalmente para você debugar
né, o que está acontecendo ali quando você está tendo problemas, né? Então é isso, você tem o smart code, um smart contract que compila e gera um bytecode, e esse bytecode é o que é interpretado pela máquina virtual, e que quando ela executa, as mudanças de estado acontecem dentro dessa máquina, né? Então aqui novamente são só os bullet points, né, que é linguagem inteligível, legível por humano, compilação, execução e as mudanças de estado. Sistema de gas, que a gente já cobriu também. Aqui um pouco de outras máquinas virtuais, né? Então, existe esse Bitcoin Script, mas ela é extremamente limitada, não pode ser chamada de linguagem de contrato, de tão limitada que é. A gente tem o WASM, que agora muitas blockchains estão adotando o modelo de WASM, né? Que é WebAssembly, ou seja, essa aplicação que eu estou rodando aqui exatamente agora, esse navegador e os sites, todo o ambiente de navegador web que a gente está acostumado é um ambiente WebAssembly, né? Ele utiliza de WebAssembly, só que ele é gerado por outras ferramentas. E muitas blockchains estão passando a utilizar o ambiente de WASM porque é uma arquitetura que se tem muita ferramenta para se desenvolver em WASM, né? Você consegue replicar isso. Então, lembra que a gente tem aquele cenário onde é uma rede que vários participantes dessa rede executam as mesmas instruções, tem que seguir o mesmo protocolo, etc, etc. Porém, quando você está utilizando o WASM, você consegue configurar todas essas configurações dentro de um código que é facilmente compartilhável entre esses mineradores, que é o WASM, né? Então, no caso da Ethereum, por exemplo, você tem a Codebase, que é, digamos assim, o código de quais são os protocolos, quais são as regras e etc. que devem ser seguidas, e esse código é compartilhado entre todos os participantes dessa rede, e existe uma troca de estado, que todo mundo vai atualizando o estado da blockchain e compartilha entre si, né? Porém, se esse código muda, todo mundo tem que trocar também essa nova versão desse código. Qual que é o novo protocolo? Quais são as novas regras, né? E quando você tem um ambiente WASM, você não necessariamente precisa trocar essas informações off-chain, porque dentro desse ambiente WASM está, digamos assim, on-chain. Já é esse estado que está sendo mudado. Então, se todo mundo compartilha esse estado, todo mundo também tem acesso às novas versões das regras. É por isso que a Polkadot é a única blockchain que te permite ter governança on-chain, onde que você tem a possibilidade de atualizar a própria blockchain. Então, para quem tá no ambiente de cripto há um pouco mais tempo, sabe que quando você existe uma atualização da Ethereum, né? A galera se organiza, foi programado para tal dia, a galera se encontra presencialmente para assistir o evento de essa atualização acontecer, justamente porque exige muita coordenação. É muita gente, normalmente a Ethereum Foundation por trás, fazendo essa coordenação, compartilhando essas versões de código, compartilhando os testes, testando o código da galera, fazendo toda uma interface de interação com os validadores, com os mineradores, com as pessoas que executam o código, certo? Quando isso acontece na Polkadot, é simplesmente trivial, porque todas as regras, todo esse código, no final das contas, ele é compilado para o WebAssembly, que é uma sequência muito parecida com o bytecode, que eu mostrei para vocês. A única diferença do WebAssembly é que é só 0 e 1, então é literalmente só binário. Só que ele é um trecho de código finito e que ele é pequeno o suficiente que pode ir para dentro do próprio runtime da blockchain. Então, facilmente, todo mundo compartilha entre si e não exige toda essa coordenação off-chain, vamos assim dizer, essa coordenação quase que offline, né, das pessoas compartilhar o código entre si para que todo mundo tenha um consenso. Então, o fato da Polkadot poder ser auto-atualizável garante com que todo mundo tenha acesso à última versão do código sem ter que ficar baixando essa última versão do código, porque o próprio código se auto-atualiza. É uma arquitetura um pouco... Ela te traz alguns paradigmas diferentes, assim, com muito potencial, porque se a comunidade decidir que quer desligar a blockchain e votar, né, então todas essas atualizações que acontecem, elas acontecem através de votação. Eu e o Luiz posso simplesmente pegar o código da Polkadot, modificar o código da Polkadot, gerar um binário, né, gerar um output, esse WebAssembly no final, gerar isso, criar uma proposta de governança com esse código e colocar ele lá. Se todo mundo votar, esse código vai ser injetado na blockchain e no próximo bloco ele é auto-executado, então ele se auto-atualiza. Isso faz com que absolutamente todas as atualizações sejam feitas através de governança.
Se agora mesmo a gente entrar no OpenGov, que é o portal, a gente vai ver lá as aprovações, né? O ecossistema vota, discute quando uma coisa tá pronta para ser atualizada ou não, né? Enquanto em outros ecossistemas isso não funciona dessa forma. Você tem normalmente a foundation, que é o time inicial ali por trás, meio que controlando as coisas, né? Então você tem um ambiente com zilhões de validadores, super descentralizado, porém tem uma entidade por trás que está dizendo qual é o código que vai ser executado e a gente sabe que eles podem modificar do jeito que eles quiserem, pois é eles que estão executando essas atualizações, né? Então, novamente, a gente tem um grande exemplo de arquitetura. A NIR também tem um sistema parecido, mas não tem não tem OpenGov, não se auto-atualiza, né? Aí tem o Cardano Plutus, que também tem uma outra abordagem, mas eu não conheço, né? Aqui tem os tipos diferentes, assim, né? Aqui eu conheço, que eu já trabalhei, é o ASM e a EVM. Se alguém tiver alguma experiência com alguma delas aí, por favor, deixa um comentário aí. Aqui o WebAssembly, né, a gente conversou um pouco, então por ele ser um padrão de indústria, você tem várias linguagens, várias stacks que produzem, que geram esse código, né, então você tem Rust, C, C++, Assembly, eu sei que Go, e tem outras linguagens, Java, você consegue usar bibliotecas, usar alguns recursos para gerar o WebAssembly, então você tem uma arquitetura que ela é mais abrangente, né, em termos de compatibilidade, ela não necessariamente é só Solidity. Então aqui o ASM, isso aqui é diferente de Solidity, tá? Espero que esteja claro para vocês. Esse ambiente WASM não é Solidity, é uma coisa diferente, tá? Então é só um tipo diferente que também é muito utilizado. Aqui dá para a gente pular. Ciclo de vida, acho que a gente passou bastante também. A maior parte das coisas aqui. Padrões mais comuns, né, de smart contracts, tokens, carteiras de multiassinatura, exchanges de troca, né, de trocar tokens entre uns e outros. Aqui, legal. Acho que a gente passou pela maior parte. Aqui a composabilidade, já passou também. Já falamos o hack da DDAO, acho que não cabe hoje, como a gente está quase no finalzinho. Eu vou executar, vamos fazer o deploy de um contrato aqui, porque aí eu acho que a aula fica mais aproveitável para quem está participando do hackathon, né? Eu vou fazer um exemplo. Se alguém tem alguma dúvida, ficou com alguma questão, tem algum interesse em alguma coisa, pode deixar nos comentários, tá? A gente conversa. E vou criar um aqui. Então, como eu falei para vocês, né? Utilizem o Kitdot e já vem o setup pronto de contratos, né? A gente atualizou hoje a landing page aqui. Então, se eu pegar aqui e instalar. Vai, legal. A maior parte das configurações já estão prontas, né? A gente não precisa configurar tudo novamente. Então, aqui agora está instalado. Se eu der um Kitdot init, ele vai me perguntar se eu quero o padrão, eu vou dizer que sim. Qual que é o meu nome? Workshop. Aqui. E aí a gente já tem aqui essa pasta com os arquivos de front-end e os contratos também, né? E dentro dos contratos a gente tem o hard hat, que é onde estão as configurações de rede. Aqui a diferença para quem já trabalhou com o hard hat para Ethereum. Se vocês iniciarem um setup utilizando o hard hat convencional, não vai funcionar ainda, tá? Então, como as possibilidades, né, a capacidade de executar Solidity dentro da PocaVM está sendo lançada durante esse hackathon, a gente tem uma série de coisas que ainda estão em andamento, coisas que ainda estão sendo desenvolvidas. Então, atualmente você precisa realmente utilizar o hard hat Polkadot. Eu vi algumas dúvidas ali no Discord de algumas pessoas que estavam tendo problemas para fazer o deploy. Principalmente vem quando você não está utilizando o hard hat Polkadot. Essa é um fork, tá? É um fork do hard hat normal, feito pelo time da PERT. E aí, se você utiliza esse setup que eu utilizei do Kitdot, a gente já configurou para fazer isso para você, tá? Então, idealmente, você não deve estar tendo
se você usar o Kitdot, você não deve ter nenhum problema aqui de configuração. Então, se você estiver tendo problemas de configuração e você não usou o Kitdot, esse cenário pode ser o cenário que esteja acontecendo com você, tá? Você pode não estar usando o Hard Hat Polkadot. É bem provável que nos próximos meses isso vai estar funcionando, tá? E o time da Parity já está trabalhando para que essa compatibilidade aconteça, mas ela ainda não existe. Então, aqui, a gente precisa de uma private key, então iniciou e agora eu preciso colocar as informações pessoais, né, aqui como desenvolvedor. Como eu estou no ambiente de exemplo, eu vou rodar um nó local aqui. Dou um npx hard hat node e ele vai executar um fork, né, uma blockchain fake localmente. Essa blockchain fake, ela é o suficiente para a gente conseguir testar várias coisas, mas ela é fake, né? Só que quando ele gera essa blockchain fake, deixa eu ver o que deu aqui. Ah, perdão, eu tenho que entrar aqui dentro, na verdade. npx hard hat node. Estou usando o Node 22, que não é supported by Red Hat. Isso aqui tá estranho. Eu executei isso aqui hoje de manhã. Deixa eu ver se tá no compra. Por isso. Não, esse erro aqui tá muito estranho. Pera lá. Para garantir. Eu acho que eu tinha executado o npm install dentro dessa pasta aqui, no test workshop, e não dessa daqui. Vamos ver se é isso. Olha lá, falei. Você viu aqui o problema, André? Era só a pasta que eu instalei eu tinha executado o comando aqui e não aqui dentro da pasta contracts. Então você vê que roda o nó aqui, né? E ele gera várias carteiras fakes aqui para nós. Então, como eu poderia só fazer o deploy, vamos colocar o contrato para rodar nessa rede, mas eu vou colocar um na Pacete também, né? Então eu não vou precisar aqui configurar ainda, porque quando eu executar na máquina local, ele já vai fazer o deploy, já vai puxar essa conta aqui, né? Então aqui eu preciso executar esse comando aqui, ó, que é npx hard hat init deploy. E aí nesse caso aqui eu não vou pegar até o Pacete Hub Testnet, porque eu vou colocar para rodar nessa máquina local aqui. Então, como que é o nome do contrato que vem aqui? É MyToken, né? Esse setup inicial aqui é um token genérico que se chama MyToken. Então eu tenho que pegar o nome do contrato aqui. E aí aqui onde está módulo name, eu coloco o nome desse módulo. TalkTS. Vamos ver. Ele pediu a rede, né? Então aqui, vamos ver como é que é o nome dessa rede local. Então aqui eu quero executar dentro da rede local. Deixa eu ver se eu tenho a rede local aqui, localhost. Vamos ver se ele vai. Aqui a gente, deixa eu ver. Ignition Modules Token MyToken TS. Só não encontrou os módulos do Ignition. Vai, tá aqui o módulo do Ignition. Aqui, Network. Ah, pera lá. Esse sol não deveria estar aqui. Olha lá. Você viu que veio, né? Foi o deploy do token, foi feito com esse endereço aqui, e a gente vê as chamadas acontecendo aqui nessa rede local. Mas agora vamos colocar esse token na Pacete Hub, né? Então eu vou pegar uma conta genérica aqui, essa primeira aqui, o FX39, a gente tem que ir no Faucet, então é Faucet Polkadot, e seleciona aqui o passeio, Polkadot passeio, Pacete Hub, e vamos pegar um pouco de Faucet para essa carteira.
pouco de tokens, né, para essa carteira. Aí tá lá. Deixa eu só garantir que os fundos já chegaram, né? A gente vê que agora tem saldo aqui, né? Eu vou pegar essa private key agora e colocar aqui na minha Envy, porque agora eu estou mandando para um ambiente real, vamos assim dizer, né? Que é a rede oficial e outras pessoas vão poder utilizar também, etc. Então, às vezes acontece alguns erros aqui, por isso que eu deixei umas instruções aqui no README, porque às vezes acontece algum desses erros e a gente tem que apagar a pasta deployment e tentar de volta. Vamos ver se isso aqui vai acontecer ou não, né? Então, essa carteira aqui, ela faz parte dessas 10 carteiras geradas aqui. E o mesmo comando eu vou executar agora, só que em vez de ser localhost, vai ser o nome da rede de testes, aqui, Pacete Hub Testnet. Então, você pode ver que aqui, como era localhost, eu não estava passando qual é a conta que ele deve utilizar, e ele já, o Hard Hat já reconhece que é esse ambiente local e vai puxar as contas que estão aqui, né? Como agora a gente está indo para um ambiente real, a gente especifica qual é a rede. Aqui tem esse Polka VM True, que especifica a arquitetura dessa rede. Aqui é o URL do RPC e aqui é a account, né? Então ele está puxando o private key aqui e está puxando de dentro da Envy, certo? Então se vier aqui e der um Pacete Hub, vamos ver se vai dar o erro. Não, já foi de cara, vamos ver. Compilou novamente. Então já sabe, né? Se vocês estiverem fazendo testes, porque às vezes a gente está testando, a gente tem que fazer vários deploys, e vocês passarem por esses erros aqui, eles são realmente comuns, vão ser corrigidos nas próximas versões do Hard Hat Polkadot, a gente está trabalhando nisso, mas se passar por esse problema do reconciliation error, ou isso aqui, até tem a instrução aqui do RMRF para você apagar essa pasta deployments, tá? Vamos ver. Eu não tive, aparentemente não deu problema, mas é bem comum dar problema. Aí é bom se apagar e tentar de novo. Tá? Ó, então o deploy foi. Cadê? Tá aqui. My token. Se eu vier aqui no Passage Explorer, vamos ver se ele já indexou. Já indexou o My token aqui. Então está criado tokenzinho genérico. Deixa eu ver onde é que está a tela. Aqui. Não, José, não existe uma palavra secreta para essa sessão. Vamos fazer o seguinte, eles não me passaram, porque eles falaram que não ia ter, etc. Vamos inventar uma palavra aqui agora, porque a gente tem que ter uma palavra, né? A palavra vai ser, o que poderia ser, que a gente falou bastante aqui. Falou de smart contract, a gente falou de Solid, a gente falou de Pacete, Hub, a gente falou de backend compartilhado. Vamos chamar de shared backend. Eu vou pedir pro Tom e pro pessoal usar esta palavra aqui, ó, tá? Essa é a palavra secreta que vocês têm que colocá-la no app para ganhar uns pontos e tal. A palavra shared backend. É claro que se você colocar agora ainda não está funcionando, tá? Porque eles não me passaram antes de começar a live, então eu tenho que pedir para eles cadastrar essa palavra aí que eu acabei de inventar, que vai ser a palavra secreta. Bom, gente, é isso que eu preparei para hoje. Né? A gente falou bastante de contratos, fez o deploy de um contrato super básico, super simples. Eu acho que na semana que vem eu vou fazer um workshop que não está programado, mas eu quero fazer, que é onde eu vou criar um app, um front-end, que vai ser para mintar NFTs, onde todos os projetos que estão sendo criados podem se cadastrar lá. Então, vocês vão poder mintar uma NFT para o projeto de vocês, que vai ser meio que o portal do KitDot. É claro que se vocês utilizaram o KitDot, né? Sei que muita gente está usando, algumas pessoas não, mas para quem usou o KitDot, pode conectar a sua carteira ou com a sua conta Google, né? Como vocês já viram que existe o template para você ter uma experiência de Web 2, você vai poder entrar e cadastrar o seu projeto lá e mintar uma NFT, tá? Eu acho que vai ser um case legal para fazer ao vivo, buildando com vocês. Então, me digam se tudo bem até aqui, entenderam completo, sabem o que fazer, sabem onde estão os recursos, sabem sobre smart contracts. Qualquer dúvida, por favor, deixa aí nos comentários. A gente conseguiu fazer bem certinho dentro de uma hora aí. Sim, José, eu acabei de explicar. Essa palavra eu inventei agora.
A gente precisa cadastrar no sistema, porque eles não me passaram uma palavra, entendeu? Eles não me passaram uma palavra, só que a Ana está aqui dizendo que ela vai pedir para cadastrar essa palavra, tá? Então eu estou inventando agora, mas ela ainda não é válida. Provavelmente amanhã vai estar válida, porque eles realmente não passaram, né? Uma palavra. Eu sei que vocês estão aqui, então eu quero dar uma palavra para que vocês possam usar de palavra compartilhada. Se chama Shared Backend, que é backend compartilhado, né? Que é o que é um smart contract, é um backend compartilhado. Bom, que bom, gente. Se não tem nenhuma dúvida, todo mundo entendeu legal. Acho que a maior parte de vocês já tinha alguma noção, né, de smart contract. A gente só passou por uma, uma, uma parte mais conceitual, né, de como as coisas funcionam e deu um exemplo aqui de como colocar para rodar dentro da Facet Hub. E é isso. Se vocês tiverem problemas, dúvidas, manda lá no Discord que a gente está aí. E assim que eu tiver uma data da próxima semana, eu compartilho ali no Discord para vocês saberem que a gente vai fazer um outro workshop que já vai ser desde o começo mais hands-on, tá? Então é isso. Valeu, galera. Muito boa noite para todos nós. Bom final de semana. Oi, Matheus, você chegou no finalzinho, mas a gente gravou e depois compartilha com você, tá bom?